A presidente Dilma Rousseff se reuniu hoje com os governadores de todo o país e pediu ajuda para enfrentar a crise econômica. Eu vou voltar a falar com a Renata Lopretti. Renata, a presidente reconheceu que o Brasil passa por dificuldades e falou sobre a necessidade de estabelecer parcerias com os estados para encarar justamente os problemas econômicos. Grilo reconheceu assim levemente, como se a gente já estivesse perto de sair das dificuldades. O plano da presidente a gente conhecia, ela quer dividir o ônus da crise com os governadores. Espera ajuda, por exemplo, de uma maneira mais imediata, para evitar a aprovação no Congresso de projetos que gerem mais despesas, são as chamadas pautas bomba, como a gente tem falado aqui. Qual a ideia? Mostrar que a eventual aprovação desses projetos vai afetar também o caixa dos estados. Antes do encontro, governadores da base aliada e da oposição fizeram reuniões separadas para discutir o que seria tratado com a presidente. Pela manhã, alguns governadores foram até o Ministério da Fazenda. Logo depois, num hotel ao lado do Palácio da Alvorada, o movimento foi intenso. 18 governadores da base aliada se reuniram para tentar ajustar a pauta, mas foi difícil chegar a um consenso. Não é só em torno da presidente Dilma, a gente tem uma pauta também de reivindicações que nós vamos colocar de todos os estados. Consenso com esse número de governadores, penso que seja difícil. Ao lado dos colegas do Nordeste, o governador de Alagoas foi cuidadoso ao ser questionado sobre as críticas feitas pelo seu pai, o presidente do Senado, Renan Calheiros. Não é posição crítica ao presidente, ele tem feito algumas ressalvas ao ajuste. Não pode ser ajuste por ajuste. Do outro lado da cidade, no escritório do estado do Paraná, governadores da oposição fizeram outra reunião. Eles estavam incomodados com a fotografia que fariam logo depois ao lado da presidente Dilma Rousseff. O senhor acha que é uma reunião mais para foto? Eu acho que esse é um risco. A única certeza que eu tenho é que, se for isto, não ganha nem a presidente nem o país. Ao Jornal das 10, o governador de São Paulo demonstrou desconforto com a tentativa de Dilma de dividir com os estados a responsabilidade pela crise e de barrar a pauta-bomba no Legislativo. Nós não substituímos o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional é um outro poder, né? O poder legislativo. Na reunião, os tucanos reagiram à proposta do Planalto de reforma do ICMS. Eles criticaram ter como garantia o repatriamento de dinheiro depositado por brasileiros do exterior. Esse negócio de repatriação, desculpa, pode haver uma ótima intenção, mas daí até uma segurança de... A reunião estava marcada para acontecer no Palácio do Planalto, mas uma manifestação barulhenta dos servidores do Judiciário forçou a mudança do local. O encontro teve que acontecer no Palácio da Alvorada. O movimento foi intenso. Antes de começar a reunião, Dilma dava demonstrações de impaciência. No discurso, a presidente reconheceu que o país passa por dificuldades na economia. Um desabafo, chegou a dizer que sabe suportar pressão e até injustiça, e alertou que a crise atinge a todos. No final, apresentou a fatura, pediu ajuda para enfrentar os problemas, fazer a reforma do ICMS e barrar a chamada pauta-bomba no Congresso Nacional. Nós temos algumas propostas legislativas de grave impacto já votadas pelo Congresso. Algumas eu assumi a condição de preservação necessária do dinheiro público, vetando. E acredito que outras estão em processo de discussão. Todas essas medidas, elas terão impacto sobre os estados, sem sombra de dúvida. Essa reportagem que a gente acabou de ver do Gerson Camarote, a quem eu chamo junto com o Eval Pereira, para a gente tentar ver aí o que existe de real e de virtual no saldo dessa reunião da presidente Dilma com governadores. Camarote, a presidente Dilma falou ali no discurso dela em ouvir, em estar aberta e tal, mas eu conversei com alguns governadores que estavam, para começo de conversa, aborrecidos com o seguinte: enquanto ela falou por bastante tempo, a emissora oficial fez a transmissão do evento. Quando finalmente eles conseguiram falar alguma coisa, acabou a transmissão.
Isso, já estava até no script, viu, Renata? Ela quer falar, agora não vai deixar polêmica, também temia-se lá no governo os holofotes para os governadores, e aí todo mundo poderia criticar o presidente, criticar lá o passado, a economia, enfim. O que a gente viu hoje realmente foi mais foto, Renata, e os governadores mesmo que a presidente queria, que apoiasse lá no Congresso Nacional, evitar a pauta bomba, ó, todo mundo lavou as mãos. É natural até que os governadores façam isso, porque a presidente, na verdade, quer dividir os problemas com os governadores. Quando ela diz que todos são responsáveis, todos terão prejuízo, ela quis dizer isso, né? Precisa da ajuda dos governadores. Mas não oferece nada em troca, né? Não há nenhuma proposta. Ela faz uma reunião com 27 governadores e não tem um projeto, não tem uma proposta para levar adiante. E a única coisa assim, mais concreta que tinha, não teve nem consenso, que era essa pauta de unificar o ICMS. Por quê? Que é uma pauta que mais divide do que une os estados. Né? Isso. O que poderia unir? Seria um fundo para fazer as compensações, porque alguns estados vão ter perdas. Mas aí o fundo que o governo está querendo insistir é um fundo ali meio esperto, que eu acho que poderia unir no momento mais dinheiro para os estados que estão completamente estrangulados, e isso o governo tem muita dificuldade de oferecer. Agora, eu estava olhando essas cenas aí, elas não trouxeram a vocês a memória de 2013, ali, claro, daquela outra reunião de governadores? Exatamente, claro, e naquela reunião ela apresentou 5 pactos. A gente nem lembra quais eram esses pactos, porque nenhum foi adiante, nada. Então, não adianta, essas coisas não adiantam. Ou você a única mudança mesmo, Renato, de lá para cá foi o local, que era antes o Palácio do Planalto, agora é Alvorada, tava um barulhão, você podia passei explicar, lá na né, frente. Carol, por que não deu certo no Planalto, hein? Tava um barulho, aqueles servidores do judiciário, Renata, que estão querendo que a Dilma acabou vetando o reajuste, eles foram protestar lá, sabiam do horário e fizeram uma confusão, um barulho lá no Planalto. Aí teve que ir para o Alvorada. Então foi esse o resumo da ópera. Eu acho que é importante a gente lembrar do seguinte, assim, governadores, eles estão sentados ali na cadeira, eles têm que apresentar resultado. Como eu acabei de dizer, a situação dos estados está muito difícil. Eles nunca vão ser incendiários. O Geraldo Alckmin nunca vai se comportar como o Aécio Neves, que, aliás, se comportava de outra maneira quando era governador. O Marconi Perillo, também do PSDB, disse lá hoje explicitamente, a gente não está aqui para tocar fogo no circo. E algumas coisas da pauta bomba, de fato, podem afetar os estados. Mas daí o governo tentar caracterizar, o governo federal, que os interesses dele são o mesmo interesse, são os mesmos interesses dos governos dos estados, e que os governadores vão se bater por isso no Congresso, vai uma grande distância, né? Você vê, o governador do Mato Grosso do Sul mandou a vice-governadora e foi para o Festival de Inverno de Bonito. Então, esse eu acho que foi o único governador de oposição que tomou uma atitude de oposição. Foi para Bonito e deixou a reunião de lado. Vazou primeiro que era agenda internacional, o Palácio do Planalto divulgou que era agenda internacional, nada, ele estava numa agenda local. Agora, nessa confusão toda, viu, você estava falando do Alckmin, Renata, a Dilma também queria dividir um pouco a crise econômica, colocar, e o Alckmin, um dado momento que eu fui conversar com ele mais cedo, ele falou, olha, o problema do ajuste fiscal, tudo, ele só está piorando a situação do país, e aí ele critica muito o ajuste fiscal que está sendo adotado, o aumento de juros, ou seja, para tentar diferenciar a condução da economia por parte do governo federal e colocando uma posição crítica dele. Ou seja, teve sim, os governadores da oposição estavam muito preocupados em serem, de alguma forma, do Planalto ali, do governo, envolvê-los nesse momento de crise política, de divisão. Bom, e só para pontuar aí, a gente já falou muito do que não vai sair, vamos pontuar aí algumas coisas que saíram. O ministro Joaquim Levy confirmou mais tarde agora que o governo vai mesmo abraçar aquele projeto do senador José Serra que permite aos estados se utilizarem de recursos de depósitos judiciais para fazer uma série de pagamentos. É um projeto aí polêmico, muita gente considera que esse é um projeto que se dá ao